Fala, futuro inspetor penitenciário, tudo bem? Então, nós vamos hoje continuar com a nossa aula de tortura, né? Vamos concluir o tema tortura, para depois a gente avançar para os outros temas de conhecimento específico do nosso edital, o Sejus, beleza? Como você já deve estar sabendo, né, nós abrimos as inscrições para o nosso acompanhamento personalizado. Basicamente, esse acompanhamento ele vai te ajudar a estudar, né, evoluindo nos estudos, vai te ajudar a estudar de forma eficaz e estratégica, tá? E é específico para o concurso da Sejus Espírito Santo, beleza? São 12 semanas de acompanhamento, tá? Eu acredito que se você realmente quer ser aprovado nesse concurso da Sejus Espírito Santo, vale muito a pena você investir na sua aprovação com o nosso acompanhamento. Ele é muito completo, você vai receber toda semana as metas para estudar, vai ter simulado, vai ter várias coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam entrar lá na página do acompanhamento e ver todos os detalhes. Mas eu preciso te adiantar que as vagas são limitadas, então eu acredito que talvez até hoje, na hora que eu postar esse vídeo, nem vagas tenha mais, né? Eu vou estar postando mais tarde o vídeo e acredito que pode ser que tenha ou não tenha vaga. Mas corre lá e vê, se tiver vaga, aproveite e garanta a sua, beleza? Então olha só, nós vamos começar hoje a estudar, a continuar o estudo da lei de tortura, tá? E esse conteúdo que nós vamos passar é agora a partir do inciso 2. Recapitulando na aula passada, nós vimos o inciso 1 da artigo 1º da lei de tortura, na linha A, B e C, que seria, né, a tortura probatória, a tortura crime e a tortura discriminatória. Passamos ali todas as suas peculiaridades, as diferenças, tudo, para você conseguir gabaritar as questões referentes àquele tema. Nós vamos fazer agora de uma forma um pouco mais objetiva, porque o conteúdo daqui para frente tem algumas diferenças mínimas só, que segue o padrão, tá? Mas vamos passar inciso por inciso, artigo por artigo da referida lei, para que possa te ajudar, beleza? Então olha só, nós vamos aqui começar falando do artigo 1º, né, inciso 2, que é a tortura castigo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, guarda esse intenso, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O primeiro ponto a gente analisar é o seguinte: esse intenso ele já vai te apresentar uma diferença gigantesca. Por quê? Quando a gente fala de um crime, sempre vai cair na sua prova, se cair uma diferença para te sacanear disso aqui, trazendo diferença de crime, a diferença que está é justamente em cima da chamada do crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. A diferença reside justamente nesse dolo, reside justamente no ânimos, né, de aplicar essa conduta, né? Como assim? Lá no crime de maus tratos, o dolo do agente é direcionado mais a um caráter, como a gente falou, educativo, né? Ele vai praticar aqueles maus tratos, mas com a ideia de educar, exagerar na correção, né? Já na tortura, o agente tem a intenção de causar o padecimento da pessoa, o sofrimento dela, tá? Então, o dolo é a principal fonte diferenciadora do crime de tortura para o crime de maus tratos. Aqui na tortura, o agente quer justamente causar esse intenso sofrimento físico, ou seja, a vontade dele não é corrigir nada, é simplesmente causar o intenso sofrimento físico, causar o padecimento da pessoa, beleza? Então se liga que esse é um primeiro ponto para você diferenciar. E aí, o que a gente vem perguntando? Esse crime, né, é próprio ou é um crime comum? Olha só, primeira coisa, crime próprio, né, a gente sabe, é aquele que o agente, né, no caso o sujeito ativo, ele precisa ser uma pessoa determinada. Nesse caso, né, o crime é crime próprio. Olha só, o que você precisa saber? Ah, professor, já ouvi dizer, né, você falou na outra aula, que o crime de tortura é crime jabuticaba, que é crime comum, que não é crime próprio. Gente, calma. Como regra geral, nós temos vários tipos de tortura que são considerados crimes comuns. O artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, é o maior exemplo disso. A diferença para os outros países que nós trouxemos aqui é justamente que nos outros países, em nenhuma situação dentro das leis de tortura, há crime comum. Então o Brasil tem, dentro da lei de tortura, tanto crimes de tortura ali previstos, situações de tortura próprio quanto comum.
Então a grande diferença é porque temos algumas situações que é comum, que é o caso do artigo 1º, inciso 1, tá? Este crime aqui, da tortura-castigo, que a gente fala, ele é um crime próprio. E não necessariamente quer dizer o próprio aquele que é só praticado por servidor público, mas sim por uma pessoa específica. E quem é a pessoa específica aqui nesse crime? Submete alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade. Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? É aquela pessoa que detém a guarda, poder ou autoridade sobre alguém. Então o sujeito ativo é próprio porque só pode praticar o crime se eu tiver alguém sob minha guarda, poder ou autoridade. Beleza? Essa que é a ideia. Então o sujeito ativo é quem? Aquela pessoa que detém guarda, poder ou autoridade sobre alguém. E aí? Quem é o sujeito passivo desse crime? É qualquer pessoa? Aí que mora uma outra dificuldade. Não. O sujeito passivo também é próprio. Porque só pode ser vítima desse crime de tortura aqui no inciso 2, aquele que estiver sob guarda, poder ou autoridade de alguém. Então é sujeito ativo aquele que tem esse poder, guarda, autoridade, e sujeito passivo aquele que está sob guarda deste, tá? Guarda, poder, autoridade. Esse crime, esse inciso é o que nós chamamos de crime bipróprio, ou seja, tanto o sujeito ativo é próprio quanto o sujeito passivo é próprio. Isso é um crime bipróprio, tá? E aí tem uma outra pergunta que surge. Esse crime de tortura-castigo encaixaria-se no âmbito de casamento, por exemplo, no âmbito matrimonial, né? O artigo 225, parágrafo 6º da Constituição, fala que os deveres do lar, né, do casamento, é recíproco entre homem e mulher. Então não há o que falar de o cara praticar a tortura contra a mulher dele, encaixaria neste caso. Poderia encaixar em outra situação de tortura, a lesão, claro, não estou falando de Maria da Penha especificamente. Como você sabe, Maria da Penha é a forma como vai ser o crime praticado por violência doméstica, enfim. Então, só uma alerta é essa. No caso do marido praticar a tortura contra a mulher, baseado nisso aqui, com o fim de quê? Causar sofrimento mental, aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Olha, aqui fala o que é o tipo, sob guarda, poder ou autoridade. Quer dizer que a mulher, só porque é casada com um cara, tem poder, guarda, autoridade? Está sob esse poder, guarda, autoridade? Não. Aí qual é a base legal disso? Não precisa nem de base legal, né? Seria o óbvio, mas tem países que existe isso, é o tal do dever sob julgo, né? No caso da nossa Constituição, ele fala que a responsabilidade é recíproca, tanto para homem quanto para mulher. Então a mulher não vive subordinada ao homem, tá? E aí é a hora de você então entender que esse tipo de tortura não se aplica no casamento, no âmbito matrimonial, conforme a Constituição, nessa situação do inciso 2, de entender que encaixaria nesse tipo penal por causa de sob poder ou guarda. Ah, mas então quer dizer que se o homem torturar a mulher não responde tortura? Pode ser que sim, se ele praticou em alguma outra hipótese. Porque pode ser que ele praticou a mulher por discriminar ela, a sua própria esposa, ele discriminou ela por ela ser de uma religião diversa da dele. E por que ele praticou essa tortura? Por discriminação religiosa. Então quer dizer que porque é casado não vai entrar em tortura? Vai, mas lá no inciso 1, a linha C do inciso 1. Não no artigo 1º, inciso 2, tá? Então não estou falando que o cara que praticar tortura contra a esposa não responde por tortura. Ele responde, mas não pelo inciso 2, tá? Pode responder por qualquer outro tipo penal aí da lei de tortura. Não se esqueça disso. E aí tem a pergunta, né, que sempre vem: esse crime é material ou formal? Bom, o crime de tortura, castigo, é um crime material. Ele só vai se consumar a partir do momento que o agente, né, provoca nessa pessoa, com emprego de violência, grave, ameaça, intenso, sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. E outra coisa que você deve saber, tá? É um crime material, mas outra coisa que você deve saber esse, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, isso é mais um fim específico. Ou seja, não basta apenas um dolo, mas é um dolo mais uma finalidade. E qual é a finalidade? Aplicar castigo pessoal ou medida preventiva. Então, praticamente todos os crimes de tortura, ele tem o seu dolo, que é o ônibus, mas um fim específico, tá? Ele pratica porque ele quer, objetivando algo. Então, pratica porque quer é o dolo, objetivando algo é a finalidade específica. Então, os crimes de tortura sempre trazem essa finalidade específica, tá? Então, memoriza isso para você não ter problema. Beleza?
Vamos para o inciso primeiro. Tá? Só uma informação que faltou. Quanto à tentativa. No caso de tortura, é possível na tortura do inciso 2, é possível a forma tentada? Sim, porque é um crime plurissubsistente. Já expliquei que é plurissubsistente. É aquele que a ação, né, se dá com vários atos. Então, esse é um crime plurissubsistente, beleza? Então, é possível sim tortura, a forma tentada nesse crime de tortura. Vamos para o próximo aí. Artigo 1º, parágrafo, artigo 1, né? Artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aí, nós temos aqui algumas situações. Antes de responder essas perguntas, temos que, verificar algumas situações. Esse crime é um crime também bem específico, tá? Acaba também sendo considerado, aqui já vai falar, não, é um crime também, um crime próprio, tá? Porque só vai poder praticar aquele que está detendo esse poder de submeter pessoa presa ou sujeito a medida de segurança. E novamente eu falo, não quer dizer que é crime próprio que é só praticado por agente público, mas é uma pessoa determinada, é uma pessoa específica, tá? Não é praticado por qualquer pessoa, é aquele que está com uma pessoa sujeita a medida de segurança. Mas geralmente, nesse caso, nós podemos entrar muito nos servidores públicos, por causa da medida de segurança, pessoa presa. Só que também temos uma situação, às vezes, de hospitais particulares de internação, né, de pessoas aí com problema mental. Então poderia também encaixar numa situação dessa, tá? Ela estaria ali, talvez submetida a alguma medida de segurança para tratamento e não no hospital de tratamento psiquiátrico do próprio estado, mas um particular. Isso acontece em alguns lugares, pessoas com mais grana, né, para pagar isso particular. E aí, olha só, qual o ponto-chave desse parágrafo primeiro aqui? Nós precisamos saber o seguinte, ó, submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Esse pessoa presa, essa prisão, ela pode ser civil, criminal, definitiva ou provisória? Pode ser qualquer tipo de prisão, né? Suponha que você submeta uma pessoa presa por falta de pagar pensão, prisão civil. Então, se você submeter essa pessoa, né, presa por falta de pensão, por falta de pagar pensão, né, que é a prisão civil, a uma tortura, quer dizer então que não encaixaria nesse parágrafo? Não, está errado, encaixa sim. Vale tanto o tipo de prisão civil criminal, condenar a prisão definitiva ou a prisão provisória, ou seja, aquele preso por medida preventiva, se sofrer, também vai entrar nesse parágrafo aqui, tá? Então, todos os tipos de prisão, desde civil, criminal, preventiva ou condenatória ou definitiva, tá? Provisória ou definitiva. Outra situação é, para configurar esse crime, vale a prisão ilícita? Como assim? Suponha que uns policiais prenderam uma pessoa, né? Tá lá aquele cara lá na rua, a barreta, né? Sobrancelha raspada, tá lá com calção, né? Que a gente fala aí que enfim, o calção tá lá no meio da perna. Anda limpando o peido, já viu como é que funciona isso? O cara fica andando rebolando para lá e para cá, limpando o peido, né? E tal. E aqueles camisão que cabe 5 dele, né? Isso é um estereótipo. Quando você fala assim, o cara tá usando esse tipo de roupa, é o estilo dele, beleza. Mas a gente sabe que acaba no meio do dia a dia, a gente vê que a maioria das pessoas que estão ali, né, acabam sendo presas, estavam nesse estilo, acaba sendo o estilo dessas pessoas. Mas suponha que essa pessoa que está com essas roupas, simplesmente queria parecer, mas não é. Ele não é um criminoso, ele simplesmente gosta de andar dessa forma ridícula, né? Pelo menos pra mim é ridícula, né? E não tem nada contra, mas eu não gosto, não andaria. Ele é melhor andar pelado do que andar assim, né? Enfim, depende. Talvez algumas pessoas peladas fariam mais medo do que isso, né? Mas, continua. Aí, suponha que a polícia pega esse cara, que ele tem um estereótipo criminoso, porque ele está, né, apresentando essas peculiaridades aí, e prenda ele. E desce o cacete nele lá na viatura. E aí? Nessa situação ele foi preso. Nessa situação a polícia praticou o crime de tortura nele, né? Sei lá, alguma forma de tortura.
talvez a tortura probatória, vamos assim dizer, né? Então sentou o cacete no cara. Aí o que eu quero te dizer? Essa prisão ela foi lícita ou ilícita? Ela foi ilícita, porque o cara não estava praticando nenhum crime, não tinha nenhum mandado contra ele. Então, ou seja, não tinha flagrante e não tinha mandado. Não tinha nada a ver prender o cara, porque ele gostava de andar feio, né? E aí, além de prender ele, que já é a prisão ilícita, eles descem o cacete no cara, já entra a tortura. Não tem fundamento para prisão e muito menos para bater nele. E aí, o que vem a pergunta é o seguinte: para configurar o crime do parágrafo 1º, vale a prisão ilícita? Ou seja, nesse exemplo, o policial cometeu tortura, ótimo. Mas essa tortura pode ser nesse parágrafo 1º? É isso que eu quero saber de você. Contei uma história. Essa situação é uma situação que vai encaixar num tipo de tortura, vai. Mas é uma prisão ilícita. E aí, o parágrafo 1º é cabível quando a prisão for ilícita? Não. Só é cabível em prisões lícitas. Ah, então quer dizer que, nesse caso, o policial, por mais que bateu no cara, não vai responder por tortura? Vai. Se ele praticou algum outro tipo de tortura, mas não essa do parágrafo 1º. Então, suponha que ele bateu no cara lá para falar assim: onde você jogou a droga? Cadê o seu flagrante? Para poder valer a prisão. Para dizer, peguei o cara lá e ele estava com a droga, mas dispensou a droga. E senta o cacete no cara para fazer. Cadê a droga? Cara, rapaz, eu não tenho droga, eu só gosto de andar ridículo, só gosto de andar assim, né? No jeito. Policial não satisfeito, senta o cacete. Chega lá na delegacia, não conseguiu comprovar, torturou o cara para falar e prisão ilícita. Ou veio o quê? Uma tortura probatória. Mas, tortura probatória. Mas, poxa, ele foi preso, né? Então não era para ser o parágrafo 1º, uma tortura pelo parágrafo 1º? Não, porque a prisão foi ilícita. Se a prisão fosse lícita, aí sim. Se a prisão fosse legal, o cara estava cometendo um crime flagrante, a polícia pegou ele, sentou o cacete nele, aí sim seria uma prisão ilícita, e esse bateu nele aí, né? A gente entraria aqui, ó. Submeteu pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Antes de eu entrar no que é esse ato não previsto em lei ou resultante de medida legal, eu só quero que você entenda isso. No caso da medida de segurança, no caso da prisão ilegal, não entra nesse parágrafo, mas entra sim em alguma outra situação de tortura, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Aí tem um outro ponto que é necessário que você saiba. O que é esse ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal? Ato não previsto em lei. Você daqui a uns dias é agente penitenciário, né? Inspetor penitenciário. E aí, você pega o preso lá, presepeiro, enchendo o saco. Você está lá meia-noite, no quarto de hora, o preso não dorme, você fala: fica quieto, preso, tá na hora de dormir, né? Aí ele pega e fica lá de baixo: vai se fuder, a gente, que é assim, vocês vão ver que legal que é. Aí ele te enche o saco lá de baixo, né? E você pega: então pera aí que você vai ver o que eu vou fazer com você. Vai lá, leva o preso. Nunca aconteceu isso, eu acredito que não, nunca vi, né? Mas leva o preso, pelado, coloca numa câmara fria, uma câmara fria, tipo um congelador, e fala: agora dorme aí. Você quer fazer bagunça? Faz bagunça aí. Ou seja, coloca ele numa cama, numa cela extremamente fria, com gelo e tudo. Isso é previsto em lei? Ou seja, o preso, quando comete algum ato infracional dentro da cadeia, né, comete uma infração administrativa, ele pode ser punido? Pode. Mas há uma punição lá falando que pode ser em cela fria, né, em congelando, pelado lá? Não. Então o que aqui a pessoa fez? Ele praticou ato não previsto em lei, tá? Então você é um agente. Então você é o agente desse tipo penal. Você submeteu pessoa presa a sofrimento físico ou mental, nesse caso aqui os dois, né? Por intermédio da prática de ato não previsto em lei, porque a legislação não permite que você faça isso com outra pessoa. Isso é um ato não previsto em lei. E o ato
não resultante de medida legal. Tá, vamos ao exemplo do preso presepando. É possível levar ele para a câmara fria? Não. Beleza, então é um ato não previsto em lei. Agora, eu posso levar ele para o isolamento? Posso. Tem permissão na LEP para poder o preso ser isolado. Tem permissão para ir para o RDD. Suponha que então você pega e joga o cara para o RDD, para o isolamento, seja lá onde for, sem decisão fundamentada da direção do presídio, a medida administrativa. É possível, né? Na prática você vai fazer, mas depois pode dar algum problema? Pode. Por quê? É um ato não resultante de medida legal. Como assim? Ele não passou por aquele crivo que a LEP manda passar. É possível mandar para o isolamento? É. Então é um ato previsto em lei. Mas há um procedimento para isso, né? Que é a medida devido processo legal, né? Contraditório pela defesa. É a fundamentação, a decisão para mandar o cara para o RDD, para o isolamento, tem que ter decisão fundamentada. Então se você faz isso, sem passar por isso, você vai fazer o que? Vai acontecer, vai gerar tortura. Aí você vai perguntar, mas e para mandar para o RDD não tem aquela questão dos 10 dias preventivos? Sim, mas para mandar para o RDD, até no preventivo, tem que ter decisão fundamentada da autoridade administrativa, que é o diretor do presídio. O que eu estou trazendo aqui como exemplo é simplesmente pegar o preso, jogar lá no isolamento ou no RDD, sem decisão, sem nada, sem comunicar ao juiz se isso foi feito, não aconteceu nada, simplesmente peguei, isso é arbitrariedade. Então, se você fizer isso, levar para o isolamento é possível, que está previsto em lei, mas não é possível você levar ele para o isolamento sem dar a ele a chance de se defender, que é o devido processo legal, tá? E ainda sem fundamentar o motivo pelo qual ele foi, que daquele motivo, claro, que é o meio que ele vai se defender. Beleza? Deu para compreender? E aí a gente pergunta novamente, esse crime é material ou formal? Novamente, esse crime é um crime material, tá? E é possível a tentativa? Com certeza, é um crime puro e subsistente, é possível a forma tentada. Vamos para o próximo. Artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face das condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Bom, essa é chamada tortura imprópria. E aqui vem a pergunta, esse crime é equiparado a hediondo? É o único na lei de tortura que não é equiparado a hediondo, tá? Entenda isso. Na lei de tortura, a lei de tortura, né, o crime de tortura é equiparado a hediondo. Na lei de tortura, este é o único crime que não é equiparado a hediondo, todos os demais são, tá? Então guarda isso. E aí, o que tem de mais importante? A punição é detenção de 1 a 4 anos, não fala em reclusão. E não é o tipo lá penal de 2 a 8, tá? Que é o básico lá do artigo 1º. E aí você me pergunta, como funciona esse crime? Aquele que se omite em face das condutas. Então tem que ter uma explicação aqui para você entender. Esse crime só vai acontecer se já aconteceu uma tortura anteriormente. Ele não é um crime que pode acontecer sozinho, ele não pode ser um tipo principal. É o que a gente chama de crime acessório ou parasitário. Como? Se não houve tortura, então não houve omissão para apurar o crime de tortura. Porque esse crime é isso, é omissão para apurar o crime de tortura, né? Que aqui é omissão para apurar ou evitar, né? Mas vamos tratar no apurar. Então, se não houve a tortura anterior, não tem como falar desse crime, porque não teve a forma de apurar o crime, tá? Não tem como falar assim, o cara torturou para obter uma informação. Precisa ter informação? Não, é um crime formal, tortura probatória. Precisa de crime antes da tortura probatória para valer esse crime? Não. Agora, torturou para obter informação, é o crime. A autoridade policial deveria apurar aquela tortura, ela não apurou. Houve crime de quem? Da pessoa que torturou e da autoridade policial que não apurou o crime que ela deveria apurar. Agora, se não houve tortura no início, né? A autoridade policial também não apurou, não há crime, porque não teve crime anterior. Conseguiu compreender? O crime de tortura imprópria só vai acontecer se houver a tortura propriamente dita anterior. Porque sem a tortura anterior não há o que apurar. Não há o que evitar, tá? Isso é um crime parasitário, um crime acessório. E qual é o principal para você entender aqui também? Geralmente cai em prova, tipo assim, juntou 5 guardas, eu vi uma questão dessa, e esses 5 guardas, eles se juntaram para poder bater no menor infrator. No momento em que 2 guardas batiam, 3 guardas vigiavam para que ninguém fosse ver. Aí falava que esses guardas não respondiam pela mesma pena, pelo mesmo tipo penal. Na realidade,
eles vão responder sim, tá? Esse dever de evitar aqui não tem nada a ver com essa situação de apurar, de cometer o crime em conjunto. Esse cometer o crime em 5 pessoas juntos, isso é concurso de pessoas. Mas os 5 cometeram, cada um na sua medida da sua culpabilidade, seja como autor, coautor ou partícipe, mas cometeu, tá? Nesse caso seria uma autoria e participação. E eles cometeram, então eles respondem pelo tipo tortura. Por exemplo, torturou para obter informação, tortura probatória, pena de 2 a 8 anos. Eles vão responder todos de 2 a 8 anos. Agora, qual vai ser o quanto fixatório da pena? Vai depender na hora do juiz aplicar a pena, porque como diz o artigo 29 é o que? Na medida da sua culpabilidade. A individualização da pena, a fixação da pena vai depender lá de que foi feito por cada um. Mas os 5 respondem por tortura. E não aqueles que ficaram vigiando responderiam por tortura imprópria. Não. Os 5 respondem por tortura. Isso é concurso de pessoas. Agora, os 5 praticaram o crime. Chegou uma ocorrência disso na delegacia. O delegado simplesmente deixa para o lado, não vou apurar porra nenhuma. O delegado sim responde por tortura imprópria. Porque ele deveria apurar esse crime de tortura. Beleza? Então compreenda isso, que é muito importante para não errar. E é o que eu pergunto, é um crime próprio ou comum? É um crime próprio, porque quem vai praticar esse crime é só aquela pessoa que tem o dever de evitar ou apurar. Tá? Principalmente o dever de apurar. O dever de evitar tem até uma discussão sobre isso. E aí, novamente, crime acessório parasitário. Não existe no mundo jurídico. Eu gosto que vocês anotem isso para poder compreender, mas isso é o que eu acabei de explicar. Crime acessório parasitário é que esse crime impróprio, esse tortura imprópria só vai existir se houver uma tortura anterior. É um crime parasitário, um crime impróprio. Beleza? Espero que tenha compreendido. E aí? É um crime formal ou um crime material? Nesse caso, do crime da tortura imprópria, a gente tem que se preocupar também com a questão da forma tentada dele, tá? Primeiro, ele é um crime formal, de consumação antecipada, que a gente fala. E por quê? O cara deixou de apurar, né? Então, a partir do momento que ele deixou de apurar, já praticou o crime, tá? Mesmo se tenha ocorrido ou não a tortura. Então, o crime aqui é formal. E é possível a forma tentada? Não, porque nós estamos aqui diante de um crime omissivo próprio ou omissivo puro. Esses são crimes unissubsistentes. O simples fato de deixar de é o único ato para configurar o crime. Então, não tem vários atos para praticar essa omissão. Quando se fala em omissão, não tem vários atos. É um ato só, que é o deixar de. Esse deixar de, que é o que a gente chama de crime unissubsistente. Tá? Isso assim é só uma dica para você conseguir memorizar isso aí quando cair na sua prova. Então, um crime unissubsistente, ele não admite a forma tentada. Então, nós estamos aqui diante de um crime de omissão. Todos os crimes de omissão, todos que nós chamamos aí crime de omissão, falou de omissão, então nós estamos diante de um crime unissubsistente. Crimes unissubsistentes não admitem forma tentada, beleza? Ou então crimes omissivos próprios, né, que a gente fala, não admite forma tentada. Então, por isso que aqui, nesse crime do parágrafo 2º, não admite a tentativa. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena vai ser de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, de 8 a 16 anos. Isso daqui é uma forma de qualificadoras. São as qualificadoras, é uma forma qualificada do crime. Então, se praticou uma lesão grave ou gravíssima, a pena vai aumentar, né? A base é o quê? Reclusão de 2 a 8 anos. Se foi uma lesão grave ou gravíssima, a pena é 4 a 10. E se foi morte? Se resultou morte? Se resultou morte, a pena é de 8 a 16 anos, tá? E se foi, né, uma lesão leve? Se foi uma lesão leve, não entra na qualificadora. Pode entrar em alguma outra situação, algum outro tipo de tortura, alguma outra lesão corporal mesmo, vai depender. Mas se resultou lesão leve, não vai qualificar a pena, tá? Então, certamente pode ser lá na tortura probatória, alguma outra lá que vai responder pelos 2 a 8 anos, que a lesão foi leve. Ou até nem responder, né, por tortura. Tranquilo? Então, esse daqui é um ponto importante. Eu acredito que é interessante você memorizar a pena, tá? Que as duas aqui é reclusão, uma é de 4 a 10 e outra de 8 a 16. A pior é a morte, então é maior. Beleza? E aqui, isso é muito importante, que eu vejo muito cair isso em prova. Parágrafo 4º, são as causas de aumento.
a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3. Uma coisa qualificadora. Pena de qualificadora, a pena sobe sozinha. Ela vai trazer, o tipo penal traz para você quando é qualificadora, ela fala, a pena é de tantos anos a tantos anos. Quando é forma de aumento, nessa majoração de pena, ela vai trazer sim, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. E qual pena que aumenta de 1/6 a 1/3? Geralmente a pena base, mas também pode aumentar a qualificadora. Tem uma discussão sobre isso, mas acho que não é importante para você nesse momento. O importante para você é memorizar as penas qualificadoras e qual é o percentual de aumento de pena e quando que vai aumentar a pena. O aumento de pena é de 1/6 a 1/3. E ele vai se dar quando for a tortura praticada por servidor público. E aí é uma das coisas que a gente entra falando. Então, tá vendo? Se o cara é servidor público, né, e praticou a tortura, não quer dizer que só sendo servidor público ele pode praticar a tortura, para só assim ser considerado tortura, que seria um caso de um crime próprio. Como a tortura é crime comum, o servidor praticar o crime, além de responder pela pena, tem um aumento de pena, porque tanto uma pessoa qualquer pode praticar, quanto um servidor público, quanto uma pessoa específica, tá? Então, o servidor público que praticar tortura, um policial, um inspetor penitenciário, a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3, beleza? E se o crime é praticado contra, isso aqui geralmente tem sempre aumento de pena, quando é criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. São os considerados praticamente, né, assim, não é incapazes perante a lei, mas aqueles que têm uma situação de defesa reduzida. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Eles estão mais dificultados para poder se defender. Então, por isso que sempre vai ter aumento de pena para essas pessoas, às vezes até qualificadora. E se o crime é cometido mediante sequestro, guarda? O que aumenta a pena é você torturar a pessoa, né, mediante sequestro, e não mediante extorsão e tal. E tem uma coisa muito interessante. Se você sequestrou a pessoa e torturou ela, naquele sequestro, você vai reter ali como se diz? Você vai ter um aumento de pena, vai ter um concurso material. Se você sequestrou a pessoa para torturá-la, né? Simplesmente sequestrei porque eu quero torturar essa pessoa. Aí sim entraria nesse aumento de pena. Agora, se eu fiz um sequestro, mas no meio do sequestro eu torturei a pessoa, aí sim vai ter o concurso material, beleza? Tá? Acho que dá para compreender isso aí. Parágrafo 5º. A condenação acarrerá a perda do cargo, função ou emprego público e interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que despenca em prova, triplo, quádruplo ou já traz um tipo, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Não. A condenação, tá? Toda vez que a pessoa for condenada pelo crime de tortura, claro, depois de transitar em julgado, vai acarretar a perda do cargo público e ela vai ficar inabilitada pelo dobro. Se eu tomei uma pena de 4 anos, eu vou ficar 8 anos sem poder voltar para o serviço público, tá? E esse efeito é um efeito extrapenal e automático. Como assim? O juiz não precisa de fundamentar na sentença a necessidade de ele vai perder o cargo e vai ficar inabilitado. Ele não precisa de fundamentar um motivo disso, não precisa de fundamentar que isso vai acontecer. Ele simplesmente vai acontecer de forma automática, beleza? Agora, passado isso aqui, nós vamos para o artigo 1º, parágrafo 6º, 7º. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso também está na Constituição. O que é importante nesse parágrafo 6º você memorizar? É insuscetível de graça ou anistia. Isso está na lei de tortura, tá? Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Isso está na lei de tortura e na Constituição. Mas lá na lei dos crimes hediondos fala que é insuscetível de graça, anistia e indulto. Então se liga, conforme a Constituição, conforme a lei de tortura, a tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Conforme a lei dos crimes hediondos, a tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Tá? Então anota, memoriza. Conforme a Constituição de tortura, não tem indulto. Conforme a lei dos crimes hediondos, tem indulto. Isso cai e confunde e te faz errar. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Bom, hipótese parágrafo 2º é a tortura imprópria. Então, a tortura imprópria ele não vai, né, iniciar regime fechado. Então, o que eu vou te pedir agora nesse
nesse parágrafo. Para sua prova, você vai memorizar ele, tá? Se for conforme a letra da lei. E se não tiver nenhuma outra alternativa diferente, é isso que você vai levar. Iniciará em regime fechado. Mas para o STF e para o STJ, isso já caiu, tá? Depois acho que a lei 11.464 de 2007, eu acho que foi essa lei, que alterou lá a lei dos crimes hediondos também. Então, a partir dessa lei de 2007 para cá, o STF e o STJ foi discutindo o tema e entendeu o seguinte: não é necessário iniciar o crime em regime fechado, só porque cometeu tortura. O que ele quis dizer é o seguinte: se você cometeu, né, a tortura e foi condenado por uma pena menor de 8 anos, de 8 anos a menos, né, ali, você pode responder no semiaberto. Ou aberto, vai depender das condições pessoais que o juiz fixar lá na dosimetria da pena. Ah, mas você foi condenado a 3 anos, mas por se tratar de tortura você tem que iniciar regime fechado. É isso que o STF falou que não existe mais. Se o cara for condenado a 3 anos, ele pode iniciar regime aberto, tá? Então essa aplicação dessa medida de iniciar regime fechado para a nossa jurisprudência, para as nossas cortes superiores, não existe. Para a letra da lei ainda está vigorando. Então você vai ter que se preocupar se é conforme aos tribunais superiores, né? Ou se ele for trazer uma regra geral e lá estiver falando também que não é necessário iniciar em regime aberto, devendo iniciar naquele que o juiz fixar conforme, né, os regimes do Código Penal, que nós vamos ver lá na lei de tortura, lei de execução penal, quais são os regimes, o fechado, semiaberto e aberto, né? Que é até 4 anos, até 8 anos, acima de 8 anos. A gente vai ver isso aí depois com mais calma. Então, para o STF é isso. Se ele for condenado a 4 anos, ele pode ir para o semiaberto, né? 3 anos, para o aberto. Se ele for condenado a 7 anos, semiaberto. Não precisa de ser fechado inicialmente só por ter cometido tortura. Ah, mas e o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou repetir, memoriza isso. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Quem cometeu o crime de tortura, exceto a tortura imprópria, que é aquela de quem tem o dever de apurar, que é punido de detenção de 1 a 4 anos, aquela não. Se você cometeu qualquer outra tortura e não a do parágrafo 2º, que é a tortura imprópria, você vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Isso é a letra da lei. Isso pode ser o que a prova vai cobrar, que eu já vi cobrar a letra da lei. Então, se cobrar a letra da lei, cometeu tortura e inicia em regime fechado. Se for conforme a jurisprudência do STF, não. Vai iniciar conforme fixação do juiz da pena fixada na sentença. Tá? Muita atenção nisso. E agora a gente passa para fazer algumas questões para poder ajudar, né, vocês também a memorizar o que a gente já estudou em toda a aula de tortura. A gente conclui o estudo da tortura aqui hoje, vai fazer as questõezinhas aqui e tranquilo. Novamente eu te falo, esses detalhes de jurisprudência e tudo, você acaba precisando no dia a dia de estudo tirar dúvidas sobre isso. E o nosso acompanhamento é muito interessante por isso, você vai ter esse contato direto comigo, em que você está lá estudando o seu material, com aquelas indicações que a gente faz lá, toda forma cronometrada, planejada, toda estratégia para você estudar. Surgiu essa dúvida numa questão, o que você tem que fazer? Manda, professor, no acompanhamento você tem esse acesso direto ao meu WhatsApp lá. Professor, olha, por que aqui a questão está errada? Que a lei fala que iniciaria em cumprimento da pena no regime fechado, mas a questão falou que não, que é conforme fixação. Vou te explicar, né? Até melhor, te apresento a jurisprudência quando o STF falou sobre isso, porque como eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, eu não quero te ensinar a dica bizu antes de te fazer compreender. Depois que você compreender, aí eu te encho, se for necessário, de macete e tudo. Agora eu quero que você compreenda, porque uma prova mais bem elaborada, igual você quer fazer DPEM, DPEM certamente é CESP. CESP faz o quê? Aprofunda em jurisprudência. CESP aprofunda em alguns conteúdos teóricos. CESP é um pouco mais capcioso. Com decoreba, meu amigo, eu só posso te falar, você vai tomar rasteira no CESP. Decoreba acaba sendo muito bom, cheio de macetezinhos, dicas, assim, em prova que exige mais a literalidade da lei, para você fazer mapas mentais, fazer palavras-chave, para te ajudar a memorizar, isso é muito importante. Mas eu não quero que você, novamente eu repito, para uma prova discursiva, que geralmente tem, PRF, PF, que você chegue lá com conhecimento decorado. Conhecimento decorado não vai te ajudar a desenvolver o texto. Conhecimento de macetezinhos não vai te ajudar a desenvolver o texto. Já pensou chegar no macete lá? Tem um macete que eu passo muito sobre lá os fundamentos da Constituição, né? Soci diva plu lá. Chega lá e pergunta quais são esses fundamentos que você vai falar. Soci diva plu. E aí? O que vai acontecer com você? Vai reprovar. Então você precisa de conhecer.
para que esses macetes sejam mecanismos para ativar a sua memória, para você desenvolver o tema numa discursiva ou numa objetiva, fazer esses lapsos mentais aí, né, esses gatilhos mentais, formam o seu conhecimento para poder analisar todas as questões e ver por que está errado, por que está certo. Ah, mas se tiver só uma questão certa, eu sei que está certo, bateu o olho, acertou, passa para outra. Mas numa prova mais elaborada, você tem que ir olhando, às vezes linha por linha, né? Letra por letra, para poder não escorregar. Então é por isso que eu gosto de passar o contexto antes de começar a jogar macete no pessoal. Sempre eu faço uma chamada, olha, se liga que isso aqui pode cair na sua prova, já vi cair em prova, porque isso é mais interessante do que vir, vem pra cá, vamos fazer um macetinho aqui. Você vai se fuder, tá? A verdade é essa. Mas normalmente eu repito, dica, macete, ZU, estrutura, tudo isso é muito bom para estudar, muito bom mesmo, eu utilizo. Mas depois que você tiver formado a base. E no nosso acompanhamento a gente te ensina e te ajuda a formar a sua base de estudo nas matérias que você precisa, né, para o seu concurso. Depois a consolidar essa base, aí depois sim estudar de forma avançada, tá? Então eu acredito que é uma forma de construir a sua base de estudo, construir e evoluir no seu estudo para você ser aprovado. E sair desse estudo tradicional passivo de ficar sentado, ouvindo, anotando, e não sendo ativo de fazer, executar, de buscar, de entender, de errar, de aprender. Isso é um estudo ativo, tá? E no acompanhamento a gente te dá todas as ferramentas para você conseguir evoluir nos estudos, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Questão caiu na prova de delegado 2018 agora, para delegado de Goiás. Vamos lá. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificada, pelo resultado morte, há uma pena de 12 anos de reclusão, referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para o seu exercício por... O que ele está te falando? O cara foi condenado por 12 anos, tá? E por uma tortura qualificada, que é de 8 a 16, foi condenado por 12. Ele vai ficar, após transitar em julgado, vai perder o cargo e vai ficar inabilitado. Por qual período que ele fica inabilitado? Pelo dobro. Então, se é 12, vai ficar inabilitado por 24 anos. Qual é a resposta de 24 anos aqui? Letra A, 5 anos. Letra B, 10 anos. 12 anos. D, 24 anos. Então, nosso gabarito é a letra D. Então, a questão que te faria lembrar do quanto que é que o cara fica interditado para exercer o cargo, que é o dobro da pena aplicada. Então, a pena aplicada foi 12 anos, o dobro é 24. Vai ficar interditado por 24 anos. Gabarito letra D. 2. Agente penitenciário do Rio Grande do Sul, né? O SUSEP aqui. 2017. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declarar ou confissão ou de terceira pessoa, constitui em crime de imprensa, crime de tortura, constrangimento ilegal, lesões corporais e liberdade individual. Essa aqui foi dada, essa questão. Porque quando você analisa constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, ponto, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de, aí aqui no caso é a tortura probatória, né? Mas só esse com o fim de causou sofrimento físico na pessoa, constrangeu ela e tem uma finalidade específica, não está falando só de lesão corporal, de ameaça, está falando de tortura, porque tem o dolo e a finalidade específica, com o fim de, beleza? Então aqui, letra B, crime de tortura. Gabarito B. TRF2 para TEC de segurança agora, né, do TRF2 aí, 2017. Os crimes previstos na lei de tortura não terão a sua pena aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido por agente público mediante sequestro contra vítima de 55 anos contra portador de deficiência. Se liga que é uma questão capciosa. Por quê? Ele quer te falar que todas essas hipóteses causam o aumento de 1/6 a 1/3. Mas ele quer a resposta da que não causa esse aumento. Tá? Então, todas as respostas é uma situação que aumenta a pena. Mas apenas uma não aumenta a pena. Agente público aumenta a pena? Aumenta. Mediante sequestro aumenta? Aumenta. Vítima maior vítima de 55 anos aumenta? Não aumenta, é maior de 60. Contra o portador de deficiência aumenta? Aumenta. Então, nosso gabarito é a letra C. Beleza? Então, pessoal, concluímos agora a nossa primeira matéria da prova da Sejus baseada no último edital, que é a lei de tortura.
Nós vamos voltar, nessa semana nós vamos postar outra aula de outro tema. Nós temos alguns temas ainda para discutir. A LEP, a parte de direitos humanos, de regra de tratamento de presa, a parte de direito constitucional, a lei complementar 46, enfim, tem bastante tema, tá? E no nosso acompanhamento, nós vamos trabalhar também com novas matérias. Como assim? No YouTube aqui, nosso curso vai ser completo, baseado no último edital. Então, todas as aulas são atualizadas. Hoje, dia 15, né? Hoje é dia 15 de abril, tá? 3 horas da tarde. Estamos gravando a aula. Todas as aulas são atualizadas aqui no YouTube. Então não é porque está sendo gratuito que vai ser de qualquer jeito. Porque tem gente que vende aula, vende desatualizada. Nós estamos fazendo de graça atualizada e com o melhor conteúdo possível, tá? Então não é porque está no YouTube que muita gente fala assim, ah, é de graça, nem vou olhar. Gente, larga de ser besta. Nós não estamos fazendo conteúdo gratuito para poder encher vocês, né? Como diz na minha terra, encher de linguiça. Não. Nós estamos fazendo porque nós queremos ajudar. Um dos intuitos do Dominando Edital de quando começou foi esse. Claro que tem algumas coisas que tem um investimento, até por ser mais do que estudar, porque eu falo que estudar a videoaula e ler a apostila não é uma forma de estudo muito eficiente. Forma de estudo eficiente é você ver videoaula, estudar seu resumo, apostila, mas atrelado a uma técnica de estudo, a uma estratégia de estudo, né? Então nós temos acompanhamento que faz isso. Ah, então você está dando aula para vender o acompanhamento. Não, porra. Se eu tivesse, eu nem estava vendendo isso. Nem estava fazendo isso. Nós temos algumas situações que tiram o nosso tempo, como acompanhamento, de ficar o tempo todo com o aluno, que claro, vai ter um valor, tem mais 3 professores no acompanhamento ali, dando apoio a gente. Então todo mundo está trabalhando. E você não vai encontrar no mercado nenhum acompanhamento com um valor tão justo quanto o nosso. Você vai ver umas porcarias aí de 1.500 para mais, ou uns doidos que vendem a 5, 6 mil conto um negócio desse que não dá 1% do que a gente faz aqui. Nós estamos te dando suporte para tirar dúvidas de conteúdo, dúvidas de planejamento e ainda material para você estudar. E quem tiver no acompanhamento também, eu vou preparar algumas aulas para colocar lá de temas que eu acredito que vai cair nesse novo concurso. Por exemplo, alguns temas de direito penal, que no último não teve, eu acredito que nesse novo vai ter. Nós vamos ter lives exclusivas lá justamente para discutir esses assuntos, resolver questões internamente, né? Nós vamos ter também aulas de direito administrativo, algumas matérias de direito constitucional que eu acredito que vai cair. Várias legislações do sistema penitenciário, que também vai ajudar até quem vai fazer DPEM futuramente. Nós vamos ter um curso para DPEM. Então, assim, o nosso compromisso com você aqui é colocar um curso Sejus completo com base no último edital. Essas matérias a mais que nós estamos apostando que vai cair, nós estamos colocando no acompanhamento justamente para poder atrelar o objetivo do acompanhamento. Que é o que? Evoluir nos estudos e realmente fechar a prova independente de como ela vier. São aqueles 5 passos que eu falo para vocês de como estudar. Tanto na live que nós fizemos ontem, eu acredito até que está salvo aí no nosso YouTube aí, essa live. Então, se você quer realmente ser aprovado no concurso Sejus, se você quer realmente estudar com qualidade e conseguir evoluir nos estudos, você está batendo na trave um monte de vezes, não passa de 50%, está ali agarrado, é porque você ainda está vivendo o estudo passivo. Tá? Se você quer realmente evoluir, sai dessa caixa. Pensa fora dessa caixa. De apenas ficar estudando, vendo aula, lendo apostila. Isso é muito importante. Você tem que buscar essa fonte, vendo aula aqui com a gente, né? Ou qualquer outro que você quiser, lendo materiais. Fica à vontade, você precisa. Mas você está organizando de maneira correta. Se você tiver, ótimo, o acompanhamento não é para você não. Se você estiver realmente organizando, cronometrando, evoluindo, vendo, direcionando os principais temas, sabendo o que está fazendo, traçando estratégia, fazendo todas as análises de prova, fazendo tudo isso, e ainda fazendo ciclos de revisões, estudo inverso, fazendo tudo acontecer, você não precisa de acompanhamento não. As aulas e o material servem para você. Agora se você está lá, faz tudo quanto é concurso, não passa de 30, 40 pontos. Ou até passa, mas não chega ao corte. Continua estudando e não aprende. Estudo segunda, terça, chega quarta, quinta, sexta, já embolou a semana, não estuda mais porra nenhuma. Porque não conseguiu me organizar. Não sabe o que estudar. Não sabe o que estudar naquele dia e naquele horário. Acha que precisa de ter mais de 3, 4 horas para estudar. Se você está passando por isso, aí sim o acompanhamento é para você. Porque nós vamos te ensinar a estudar com qualidade. Nós vamos te ensinar a metodologia nossa exclusiva para você estudar com qualidade. Tá? Então, enfim, o link vai ficar aqui embaixo. Se tiver aberto ainda, se tiver vagas ainda, vocês façam inscrições. Se não tiver
Infelizmente eu avisei, né? Vai ficar aberto por pouco tempo e não tem previsão para abrir mais acompanhamento para ser justo, beleza? Então fica por aí, a gente vai ficar por aqui. Essa semana a gente volta com mais aulas e qualquer dúvida vocês podem mandar aí. Falou? Um abraço, até mais.